Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e um debatedor, no caso, uma debatedora petista qualquer. E o debate de hoje é sobre a aliança do Javier Milei com o governo de Donald Trump. Será que vai dar certo? Tem tudo para dar certo. A Argentina está em um excelente caminho com o Milei. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Soraya, na contramão daquele bordão que diz juntos somos mais fortes, a Argentina acha que dá para jogar sozinha. Para você, como fica então o Mercosul se a Argentina sair do bloco? Boa noite, Basília. Boa noite, Coppola. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Basília, eu quero inverter a tua pergunta. Como fica a Argentina sem o bloco? Porque, na realidade, o Milei fez todos esses anúncios já e essas críticas em relação ao Mercosul desde o período eleitoral, mas veja que ele foi amenizando essas críticas, tanto que, nesta última entrevista, ele diz: espero não precisar sair do Mercosul, espero que não seja necessário. Ou seja, ele percebeu que, na verdade, o que você disse no início juntos somos mais fortes, é a premissa real. Existe hoje todo um contexto que faz com que o Mercosul seja extremamente atrativo para a própria Argentina. Nós temos um contexto em que as negociações com a União Europeia fazem com que se tenha ali também possibilidades de crescimento econômico e de crescimento econômico conjunto. Agora, eu acho muito interessante que todos estes líderes da extrema-direita voltaram muito inflados da posse do Trump, dos arredores dos quais participaram da posse do Trump e voltaram com esse tipo de discurso, que é um discurso que, na verdade, até nem se sustenta. Porque, veja, o Milei tem uma grande aprovação. Lá isso é verdade. E o Milei foi, em fato, o presidente eleito nos últimos 40 anos com o maior número de votos. Mas o Milei também foi o presidente que elegeu um baixíssimo número de apoiadores no Congresso. E a Constituição argentina, Basília, ela diz que a denúncia de tratados internacionais, como é o caso do Mercosul, depende da aprovação do Congresso. Então, o Milei volta dessa posse do Trump, entendendo que pode jogar no ar uma ameaça ao Mercosul, como se ao Mercosul fosse uma ameaça à saída da Argentina e não fosse pior para a Argentina tentar jogar solo com alguém que, diga-se de passagem, pode até ter convidado para ficar lá em alguma mesinha da posse, mas já disse, os Estados Unidos primeiro, America first, ou seja, não é uma prioridade olhar para lugares da América Latina e desenvolver relações que não sejam relações que sejam boas para os Estados Unidos. Então, você colocou no começo uma frase que utilizou a palavra correta para isso, para toda esse novo anúncio ou a repetição de um anúncio que vem agora mais moderado de parte do Milei. Bravata, porque a Argentina precisa do Mercosul mais do que o Mercosul precisaria da Argentina, muito mais agora com o aprofundamento das relações com a União Europeia. Coppola, a gente vê declarações bem enfáticas do presidente argentino, que se sente fortalecido depois da posse do presidente americano, né? Algo que reverbera em todos os países que são comandados pela direita. Na sua avaliação, como fica o Mercosul se a Argentina realmente sair do bloco? Foi mais bravata ou você vê uma realidade nessa fala do Milei? Olá, Basília. Olá, doutora Soraya. Saudações à nossa audiência. Olha, o Mercosul sem a Argentina, ele fica, no mínimo, mutilado, quiçá ferido de morte. É muito importante a gente começar analisando a conjuntura atual da economia argentina, né? Bom, que trata-se aí da segunda economia do bloco. Então, a Argentina é um país saindo de uma recessão, né, com o último PIB trimestral aí na casa dos 4% de crescimento, a inflação mensal 10 vezes menor,
do que no governo anterior. A moeda com valorização recorde em 2024, importante frisar isso também. Superávit comercial recorde em 2024, gastos públicos sob controle, né? E o primeiro superávit financeiro em 14 anos. Né? Portanto, sem a Argentina, o bloco ele perderia aí uma economia em claro viés de alta e cujo presidente também é aprovado por 56% da sua população, né? O que é um índice aí quase sem precedentes desde os anos 2000. Então, esse é um ponto. O outro é o seguinte, a ideia de deixar o Mercosul para buscar melhores oportunidades comerciais, ela não é nova. Aliás, ela já está presente no debate público, pelo menos desde dezembro do ano passado, e não se trata só da Argentina. Eu peguei uma manchete de 5 de dezembro, né, do Poder 360, que diz o seguinte: Uruguai e Argentina querem flexibilizar o Mercosul para acordos. Países integrantes do bloco desejam negociar separadamente com outros países. Então, uma outra coisa também, até para dar um peso maior para essa declaração do Javier Milei, é que atualmente a Argentina detém a presidência rotativa do bloco, né? E ele já tinha, de certa forma, endereçado aí esse espírito crítico ao Mercosul quando ele tomou posse no final do ano passado. Ele disse o seguinte, olha, qualquer acordo comercial, ele tem duas premissas, né, quando a gente fala em mercado comum ou união aduaneira. Ele diz o seguinte: o mercado comum regional é um instrumento a serviço do desenvolvimento econômico dos seus países integrantes. O que ele quer dizer com isso? Que o Mercosul ele não é um fim em si mesmo, ele serve a um propósito, que é promover o quê? O desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, além da integração econômica, além do peso geopolítico e outras coisas, outras vantagens laterais. E, como ele disse, não se trata de uma imposição inalterável, mas de um instrumento escolhido livremente, ou seja, não dá para você ter regras estáticas, né? E ele faz uma consideração muito pertinente, ele diz o seguinte: o uso de qualquer instrumento implica no custo de oportunidade de não utilizar outro. Ou seja, quando você fixa regras comuns, você perde a oportunidade de fazer acordos que fariam mais sentido e seriam mais benéficos para você como país membro individualmente considerando, né? Então, ele faz um diagnóstico muito claro da situação dele. Tá, Basílio, eu vou tentar amarrar isso o mais rápido possível. Ele diz o seguinte: a Argentina foi destruída pelo chamonismo econômico dos meus predecessores. A gente sabe aí que nesse século foram 20 anos de governo da esquerda socialista que destruiu a economia argentina. E ele fala alguns dados que são chocantes. Olha, temos o mesmo PIB per capita de 2007, não geramos nem um posto de trabalho sequer no setor privado em 10 anos e temos 10 vezes mais pobres que há 50 anos. Aí ele conclui, em outras palavras, nós necessitamos crescer, comercializar e capitalizar de maneira urgente. Portanto, se ele não conseguir adaptar, se ele não conseguir flexibilizar, se ele não conseguir desengessar as regras do Mercosul, ele certamente vai procurar buscar acordos bilaterais com tarifas mais competitivas e que estimulem mais a economia da Argentina, que afinal de contas está fazendo uma grande arrumação do ponto de vista doméstico e agora quer ver os resultados disso no comércio internacional. E o Laranjão chegou chegando, botando ordem na casa, falando que vai fazer e acontecer, e ele já está assinando uma série de decretos, né, para colocar ordem ali no galinheiro todo. Ele que está com uma atitude que a galera não esperava, né? Principalmente a galera da Europa, né? O Acordo Europeu. Já ouviu falar no Acordo Europeu? No Acordo de Paris? Eu acho que é Acordo de Paris, né? O nome. Então, o Donald Trump ele está ameaçando sair do Acordo de Paris. E me parece que ele vai realmente sair do Acordo de Paris. Ele também está ameaçando sair da OMS. Ele já falou, ele já saiu da ONU, né? Ele também está ameaçando sair da OTAN.
Então o Laranjão chegando, botando o pau na mesa e falando o que vai fazer e já está tomando ações para fazer, para tomar atitudes nessa direção. Então o Milei, vendo todo esse movimento dos Estados Unidos através do Donald Trump, obviamente que vai tentar seguir aí o mesmo caminho. E o que foi que a Argentina fez através do Javier Milei? Saiu do Mercosul. Você vê que esses blocos, né? Esses blocos são blocos meio progressistas, né? Meio globalistas e tudo mais. Então o Trump tá metendo o pau lá, saindo de tudo, deixando de financiar esses blocos, essas organizações, e o Javier Milei está em uma conduta muito semelhante aqui na América do Sul, aqui na Argentina, o país vizinho aqui, os nossos hermanos argentinos. E o Javier Milei está nessa pegada, na mesma pegada do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Evidentemente que o Javier Milei está fazendo isso porque ele precisa da aliança dos Estados Unidos, ele precisa de uma aliança ali com o Donald Trump, e essa aliança já vem sendo construída já desde o início do governo de Javier Milei. Evidentemente que o Trump ainda não estava no poder, mas ele já sinalizava essa diretriz de uma aliança com o governo Trump, caso o governo Trump viesse a ser eleito. O que aconteceu foi que o Trump foi eleito e aí o Milei vai concretizar aí o seu pensamento, o seu norte, né, o norte do seu governo para se aliar aí com os Estados Unidos da América, mediante as políticas do Donald Trump, né? Evidentemente que quem é inteligente vai se aliar, o país que for inteligente vai se aliar com um país que é forte, que tem uma moeda forte, que tem uma economia forte. E quem hoje não quer se aliar com os Estados Unidos? Somente país que tem regimes autoritários, né? Países que são regidos aí por ditadores, né? por autoritários e tudo mais. Então, o Milei, como não é burro nem nada, pegou as suas trouxas ali e falou assim: não, a gente vai se aliar com os Estados Unidos e é por aqui a direção, o norte do país, né? Enquanto isso, o Brasil fica aqui nesse marasmo, né? Nesse marasmo de que nada muda, porque o Lula nem convidado para a posse do Trump foi. Então, o Brasil gosta mesmo, né? Através dos seus representantes, né? São uma boa parte do Congresso Nacional, que é o próprio presidente da República, né? Uma boa parte do Judiciário também. O Brasil gosta mesmo de migalha, o Brasil gosta mesmo de estar na merda, porque colocar esses caras no poder de novo, eleger esse bando de... Não vou nem falar o que eu quero falar aqui, porque senão é complicado. Mas tem aquela máxima, né, de que o povo merece os governantes que tem. E quem é que vai falar contra isso? O regime não é democrático, né? O regime é democrático? Então, se é democrático, foi escolha do povo, né? Apesar de que essa escolha tenha sido uma escolha muito suspeita,
E escolhas suspeitas é complicado de você sanar aí ou emitir uma opinião referente ao próprio a própria conduta do povo, né? Já que o sistema todo está mergulhado em condutas, né, individualmente, em condutas que só visam o pessoal, em condutas que só visam o umbigo próprio, os interesses próprios, em condutas vampirescas, em condutas que só levam o país para o buraco, em condutas de lesa à pátria, né? Que pátria, né? Que pátria. Esses caras não têm, não sabem nem o significado de pátria, né? Pátria amada. Esses caras são uns vampiros, cara. São uns vampiros do qual o povo elegeu, do qual o povo apoiou, do qual o povo colocou lá. Não estou generalizando porque há uma divisão, né, na conduta do povo, mas uma parte do povo quis que fosse assim e assim está. Agora até quando? Ninguém sabe. Vamos ver. Esperamos que em 26 tudo isso muda de mãos e aí vamos ver se melhora alguma coisa no país da fanfarronice que é o Brasil. É isso? Então é isso por esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e até breve. Valeu!